Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem com um corte com muita informação do nosso Galão da Massa. Então o HG trazendo informação privilegiada sobre o Ivan Roman. Todos sabem que a nossa zaga está muito desfalcada para esse clássico de quarta-feira. E a informação de dentro da cidade do Galo, que ele sim vai para o jogo, então tem muita informação para a gente falar. O HG e o Elton trazendo a informação direto do centro de treinamento do nosso Galão da Massa, então tem muita coisa para a gente acompanhar. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. E aí o Ivan Roman volta com essa possibilidade de fazer uma cirurgia. A pergunta que eu te faço, ele joga? Ele não joga? O que muda se ele jogar? O que muda se ele não jogar? E aí, Pescocinho? Boa tarde. Então, bela camisa, hein? Bonita, né? Cor de rosa, bonita, muito bonita. Muito cor de rosa, fica bonito no vídeo Por também, isso né? não provoca. Fica bem bonito, é cor de rosa choque. Então vamos lá. A dupla titular do Atlético normalmente era Lianco e Júnior Alonso. Correto, Brunão? Correto. O Atlético não tem. Quem entrou depois? Vitor Hugo. O Atlético não tem. Depois do Vitor Hugo, normalmente, esse zagueiro era o Ivan Roman. Sim. O Ivan Roman foi para a seleção chilena, chegou lá com uma lesão, voltou para o Atlético fazer essa análise. É informação. O que eu vou passar agora é informação. Informação! Informação. O Ivan Roman treinou no domingo. O Ivan Roman treinou no domingo. Mesmo com o treino do Ivan Roman, ainda cabe reavaliação, porque é algo natural para saber como que ele vai se adaptar. Não sei se vai ser uma faixa, não sei se vai ser uma proteção de braço, mas que o Ivan Roman treinou. Agora a gente tem que saber como que ele vai sentir após esse treinamento. Ou pós o treinamento de hoje, porque o Atlético já treinou hoje também. Então tem que saber como que ele vai se sentir. Ele se sentindo bem, ele vai para o jogo. Então o Atlético pode sim ter o Ivan Roman para a partida contra o Cruzeiro. Já é uma boa notícia, porque num primeiro momento a gente trabalhava com a seguinte situação, do Atlético não ter já esses citados, né, que eu citei, Lianco, Alonso, Vitor Hugo suspenso e o Ivan Roman com a lesão na mão. Então, sem 4 dos seus principais zagueiros. Então, volta o Ivan Roman. O Vitão fica no elenco dos jogadores principais, porque ele não viajou para o jogo lá em Porto Alegre, que é o Sub-17. Então, o Vitão, que é do Sub-17, está integrado ao time profissional do Atlético. Então, ele vai ficar como opção no banco. Pelo menos num primeiro instante, é essa a ideia. Então, o Ivan Roman joga contra o Cruzeiro até esse momento. Se ele vier sentir alguma coisa e realmente ter que fazer a cirurgia de forma emergencial, ele fica fora. Mas ele deve jogar a partida contra o Cruzeiro. Agora, cabe a gente montar como que vai ser esse time do Atlético. E aí? Boa tarde, HG, turma do estúdio, pessoal de casa. A pergunta é, ilustre doutor Elton Novaes, ele iria para o jogo no sacrifício? Por quê? Calma. Porque se ele chegou lá na seleção chilena e houve um diagnóstico que ele estava com a mão quebrada e precisava de uma cirurgia, a gente não pode desqualificar o que os médicos lá falaram, até porque a gente não tem aqui o parecer médico do Atlético ainda. Então, quer dizer, essa situação que você está falando que ele vai colocar uma proteção, ele poderia estar indo no sacrifício. Porque nem sempre, e depois... Não. Nem sempre. E eu vou te explicar o porquê. Eu quero entender o seguinte, o Atlético poderia depois se manifestar, porque se a seleção fala, ele tá voltando porque ele vai ser operado. Aí como ele aparece que no jogo amanhã... que fala quando não passa por cirurgia, tem um termo bonito agora. É o tratamento conservador. O tratamento conservador. Quando foi diagnosticado lá, ele já é liberado instantaneamente. Porque lá, na seleção chilena, não é feito com os recursos que normalmente se fazem aqui. Que é levar numa clínica, fazer a ressonância magnética. Lá não tem tempo para isso. Simplesmente libera e chama outro para pegar e agilizar o processo. Então, por esse motivo que ele veio para cá, para fazer uma reavaliação, para fazer novos exames e aí sim saber se vai ser
precisa a cirurgia ou se um tratamento conservador vai colar o osso quebrado da Ou mão seja, dele. eles foram precipitados, então, em soltar uma nota falando que ele iria ter que passar por um processo cirúrgico. Provavelmente. Aí Então, avaliação diferente, cara. Essa precipitação. É uma avaliação distinta. É uma avaliação distinta. Médicos vão ter avaliações distintas. Essas coisas não são 100% exatas, né? Então, tiveram uma avaliação distinta. Na cabeça dos médicos da seleção chilena, naquele momento, havia necessidade de fazer a cirurgia e talvez não tenha. O que eu estou curioso, ansioso e a fim de saber de fato é por que o Atlético não tinha divulgado isso antes. O Elton foi lá, muito bem, apurou a informação, trouxe pra gente. Mas por que o Atlético não poderia ter divulgado? Cara, eu acho que é estratégia, ele Thiago. participou. Ou tá aguardando Eu essa acho questão. tão desnecessário. Cara, eu acho que assim, ele treinou ontem, pode ter sentido isso, hoje. Pode ter sentido então, hoje. Mas aí... sabe o que é? Você explicando e deixando as coisas às claras, fica tranquilo. Ó, ele vai ser testado. Nesses dias que nós temos agora, ele será testado pra gente ver se ele dá conta de jogar ou não. Aí beleza, foi testado no domingo, deu conta. Foi testado na segunda, deu conta. Foi testado na terça, não deu conta. Ele não vai pro jogo. Exato. Ou então deu conta nos 3 dias, ele vai pro jogo. Até pro torcedor do Atlético, ficar um pouquinho mais tranquilo em relação a você ter uma opção. Você está trabalhando com uma opção de alguém da posição. É uma possibilidade. Agora você fica... por quê? Será que isso vai influenciar tanto assim ao Léo Jardim? Você acha Não muda isso? o jogo, não muda o Eu jogo. não concordo que A presença do vale. Tanto mistério assim. não determina a sequência da partida. Eu acho que dá o uma resultado certa, da partida. uma pequena tranquilizada, pequenina tranquilizada no São Paulo. O que Sim. tecnicamente é um ganho. Bom zagueiro. Não é um ganho muito grande, mas é da posição. E que foi testado várias vezes na HG. Já vinha jogando e não vinha Que a questão é que caso o Roman jogue é -1 para improvisar, né? Exatamente. Então já ajuda no universo de como a situação ficou caótica para o Sampaoli. Já não é uma resolução de tudo que ele precisava, mas já é um ganho. E o Ivan Roman tem criado, né? Tem tido os seus momentos com ele. Ele já sinalizou que é um jogador que realmente tem a confiança, que enxerga potencial no zagueiro chileno. Vamos ver aí. Ô, Valu, e é um cara que foi testado agora recentemente. Eu sempre gosto de colocar esse recorte. O Ivan Roman foi testado contra a seleção brasileira. Ah, mas Elton ficou 3-0, velho. Sim. Era uma seleção totalmente diferente. Esteve exposto ao alto nível, né? Essa que é a questão. Essa é a questão. Alto nível de enfrentamento. Era uma seleção que eles estão querendo fazer uma limpa lá, estão querendo mudar a cara da seleção chilena. E aquele jogo foi um dos escolhidos, logo contra o Brasil, um ataque super rápido, para pegar e fazer os testes. E o Ivan Roman jogou, né? Ele jogou até na função que seria o zagueiro aberto pela direita, que seria o lateral. Então foi essa função que ele jogou, jogando contra Vinícius Júnior. Agora, o que é o futebol, né? Nós estamos aqui discutindo a utilização do Ivan Roman, que há 2 meses, 3 meses atrás, com o Cuca, era tido como um jogador que não estava preparado, fora do baralho, só para o ano que vem. E nós estamos colocando aqui a importância, inclusive expondo aqui já até uma experiência que ele tem, né? Isso mostra como o futebol, né, tem as suas convicções. Cada um tem a sua convicção. Mas para mim mostra também muito do quanto o trabalho do Cuca fez mal ao Atlético nessa temporada, Breno. Eu não discuto o Cuca na história, tenho a visão de que ele é o treinador mais vencedor da história do Atlético, mas essa passagem do Cuca ela é assim, ela é nefasta. Uma convicção errada, né, Valu? Mais uma, talvez teimoso. E assim, só deixar claro, tá, pessoal? Ninguém tá dizendo aqui que o Cuca deveria olhar para o Ivan Roman como o novo Gamarra, apesar dele ser chileno, Gamarra paraguaio. Mas é um cara... Como é que pode um cara que hoje serve ao Sampaoli ser... Ele foi encostado, tá? O termo para usar... Não era usado. Não, ele foi encostado na gestão do Cuca. Então, assim, é mais um traço do quão ruim foi o trabalho do Cuca, independente do trabalho que os atletas estejam devendo, e sim, estão devendo ainda, né, no mês de outubro, mas o Cuca, ele foi muito mal. Com o Ivan Roman, se ele foi mal com os jogadores que ele pediu para trazer, né, o caso do Vitor Hugo, que você destaca bem e que tem se tornado, nas mãos do Sampaoli, o zagueiro principal hoje do Atlético. Né? Pois é, cara. Então foi bem mal o Cuca. Então, dito isso sobre o Ivan Roman, a possibilidade dele jogar, a gente tentou montar sem o Ivan Roman. Como
que vocês montariam? Thiago, eu te pergunto porque você tem uma ideia um pouco diferente da minha. Como que você montaria? Cara, não, na verdade, o que mudaria pra mim é que talvez o Juan fizesse pelo lado esquerdo, o uma Roman festa de destro, né, e o Sarabia Thiago? pela direita. Então, uma festa de destro. Destro. Ah, mas cara, sabe a verdade? Embora, Não tem outra, embora, né? Mas... embora não tenha um canhoto pra fazer ali o terceiro zagueiro pela esquerda, que seria o Alonso, a gente falou em usar o Caio Paulista, velho, ali é melhor você usar o cara que tem mais, Que é da dele. dizer, mais aptidão para essa função. Então eu colocaria Juan centralizado, o Roman. É isso. Juan pela esquerda, centralizado o Roman. E pela direita o Sarabia. Sarabia. Não mudaria E muito, daí não. pra frente vocês vão montar o Atlético, o Cruzeiro já tá montado, não tem dúvida, né? Até porque Cruzeiro o é a única Wanderson tá dúvida. voltando e tal. Tem dúvida. O Sinisterra que deve ficar fora, a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu não sei. Só um detalhe aqui. Eu perguntei agora ao Atlético, a uma pessoa do Atlético, sobre o Ivan Roman, se ele já saiu daqui se queixando ou se ele relatou isso lá. Ele chegou a procurar alguém aqui no Atlético para dizer, olha, eu estou sentindo um desconforto aqui na mão, etc e tal. E aí a informação que eu recebi agora é de que ele formalizou essa queixa chegando lá. Ou seja, porque eu vi algumas pessoas falando, pô, mas que isso, o Atlético não sabia. Não, o Atlético não sabia. Foi no jogo contra o Fluminense que ele sentiu, foi isso? Mas ele não formalizou ao Atlético, tipo assim, olha, eu tô sentindo Às vezes você desconforto sai do aqui. jogo quente ainda, depois você sentindo viajou uma logo dor. depois. Aí lá na seleção, ele formalizou, falou, olha, eu tô sentindo um desconforto e pá, não sei o quê, e aí falaram, ó, então você... Vamos fazer um exame, necessita de uma pequena cirurgia aqui, etc e tal. Ele voltou. O Elton acabou de afirmar que ele treinou. O Elton está dizendo aqui que até o momento é de que ele vá para o jogo, né? De que ele vá para o jogo. E aí eu perguntei se é algo que necessite de uma cirurgia agora, e é isso que estão analisando. Mas, honestamente, eu acho que eles vão meter uma proteção e ele vai para o jogo. Sabe aquela proteção, aquela, tipo munhequeira. Munhequeira, né? Uma durinha, Aquela né? mais fina. É a durinha. Aqui pode jogar. né? Mas é o ideal se fazer, né, Everton? Com a situação atual do Atlético, é o ideal se Se fazer. ele conseguir, Eu só bato na tecla. Eu reitero que eu acho que o Atlético tinha que ter divulgado. O Atlético tinha que ter, a todo instante, explicado pro torcedor. Ah, mas é a semana de um clássico. Cara, que se dane. É o que eu falei. A presença do Ivan Roman... Tranquiliza, né? Embora tranquilize, não muda o jogo a ponto de eu preciso fazer um mistério aqui com a possibilidade de utilização, não. É só falar, cara, ó, do ponto de vista da comunicação, pro torcedor é importante. Ó, estamos testando o menino. Não sabemos se ele vai ter condição, mas estamos testando. Pô, sabe, vão mal demais em pequenas coisas no Atlético, impressionante. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês dos donos da bola. Então, a informação privilegiada aí do HG e do Elton Novaes sobre a situação do Ivan Roman. Todos sabem que o Galo, para esse confronto de quarta-feira, esse grande clássico, tá muito desfalcado, principalmente a zaga. Lianco machucado, Alonso em seleção, o Vitor Hugo suspenso. E aí a gente já contava com a baixa também do Ivan Roman. Mas como você acompanhou no vídeo aí, a seleção se precipitou, né? Enfim, a avaliação dos médicos lá era que ele deveria fazer uma cirurgia. Mas os médicos aqui do Galo tiveram cuidado, né? Então vai tentar ser feito esse tratamento mais sem intervenção cirúrgica, né? Vai ter toda a medicação, vai ter todo o tratamento ali, principalmente para esse confronto. Sabe que precisa demais ter um zagueiro ali. Então, claro que a gente tem o menino da base, o Vitão, tem o Juan. Então, provavelmente vai entrar em campo o Juan e o Ivan Roman, se Deus quiser. Ele treinou ontem, treinou hoje. Não tem informação de como foi esse treinamento, se ele sentiu ou não. Mas, muito provavelmente, como o HG falou, vão colocar uma tala ali, a munhequeira, enfim, para deixar imobilizado. E ele vai para o jogo. Se precisar, vai tomar um remédio e vai para o jogo. Depois, aí é outros 500. Que aí a gente vai ter o Vitor Hugo de volta. Mas o confronto no clássico é muito importante. Que o Galo vem de uma grande vitória para cima do Sport.
Isso que o Sport tirou ponto do Cruzeiro. O Cruzeiro não conseguiu vencer o Sport. E o Atlético venceu tranquilamente o Sport. Então, assim, se a gente pudesse, teria a mesma formação que foi o jogo contra o Sport. Agora tem essa questão na zaga, mas eu, sinceramente, iria repetir o máximo possível da escalação contra o Sport nesse confronto contra o Cruzeiro, tá? O time jogou bem, eu gostei do Dudu lá na frente, foi, assim, o melhor jogo do Dudu, até como, não sei, acho que foi o primeiro jogo que ele entrou como titular, né? Enfim, jogou muita bola, o Bernard jogou bem, Caio Paulista jogando bem, Scarpa jogando bem. Então a preocupação maior, sim, era a retaguarda ali, a recomposição, a parte defensiva, mas a gente acredita aí e espera que o Ivan Roman consiga ir para o jogo. Sabemos que ele é um menino, é uma promessa, já é um cara selecionado, tá sempre figurando nas seleções de base e agora principal. Então, a gente acredita que ele vai para o jogo, vai ajudar demais o Galo, jogar um jogo equiparado, um jogo de igual para igual contra o Cruzeiro e quem sabe trazer uma vitória para dar a embalada no Campeonato Brasileiro, a gente poder ficar um pouco mais tranquilo e um pouquinho mais na frente agora poder voltar as atenções à Sul-Americana, que é onde a gente tem a possibilidade sim de título ainda em 2025. Então, devagarzinho, o Sampaoli vai conseguindo dar a sua cara. É claro que aquele jogo contra o Fluminense foi fora da curva, mas o jogo contra o Mirassol, o jogo contra o Juventude, faltou o golzinho? Faltou, mas o Galo se apresentou muito bem, eu acho que fez um bom futebol. E aí, contra o Sport, deu uma resposta melhor ainda, né? Lembrando que o Sport jogou no final de semana contra o Grêmio, contra o Cruzeiro, e arrancou um empate. E o Galo ganhou tranquilamente o Sport. Então a gente quer sim pegar uma sequência boa no Brasileiro para poder ficar tranquilo, né? E como eu já falei, a gente poder voltar nossas atenções para a Sul-Americana. Então eu quero saber de vocês que acompanhou o vídeo aí até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito no canal, dá aquela força, vai lá, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticano. E se você puder hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho, sempre fica aqui procurando as melhores matérias, melhores cortes para trazer todos os dias novas informações do nosso Galão da Massa aqui no nosso canal. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.